Marte está em rota de colisão direta com a Terra há várias semanas. A destruição já começou, com tsunamis devastadores e terremotos violentos. Agora, nosso planeta começa a se fragmentar, e a gravidade está seriamente comprometida. Este é algo que aconteceria se... E isso é o que aconteceria se a Terra colidisse com Marte. Esta não seria a primeira vez que a Terra enfrentaria uma colisão catastrófica. Ao longo de milhões de anos, asteroides atingiram nosso planeta repetidamente. Entre os maiores, está o que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Apesar do impacto massivo sobre a Terra e sua história, aquele asteroide tinha apenas cerca de 10 km de largura, aproximadamente o tamanho de 90 campos de futebol alinhados. Marte, por outro lado, tem um diâmetro de 6.800 km. E está vindo diretamente em nossa direção. Normalmente, o planeta vermelho está a 225 milhões de quilômetros da Terra. Mas, neste momento, está a apenas 4 milhões de quilômetros. Daqui, ele aparece como uma pequena lua vermelha se aproximando cada vez mais. No entanto, o fato de ainda não ter colidido não significa que não estamos sentindo seus efeitos. A lua provoca as marés na Terra. Então, o que acontece quando há um segundo corpo celeste massivo tão próximo? A força gravitacional seria tão intensa que a crosta terrestre começaria a se deformar, enquanto a água se eleva. E essa elevação seria tão grande que poderia causar múltiplos tsunamis. Voltaremos a este ponto mais tarde. Agora apenas 800 mil quilômetros. Marte está a 2 vezes a distância que nos separa da Lua. Devido ao ângulo de aproximação, veríamos essa meia-lua vermelha crescer cada vez mais a cada minuto. Mas espere, porque Marte é 10 vezes mais massivo que a Lua e já está puxando tudo na Terra, exercendo uma força incomparável à do nosso satélite, causando destruição por toda parte. Neste ponto, as marés se elevam entre 30 e 50 metros. E nas profundezas da Terra, as placas tectônicas rangem enquanto se movem, mas as coisas vão piorar ainda mais. Dentro de 36 horas, Marte estará à mesma distância da Lua. Nesse momento, as marés serão 10 vezes mais drásticas do que o normal, entre 60 e 100 metros. Vastas áreas costeiras, incluindo suas cidades, ficarão submersas. Diga adeus a Miami, Veneza e qualquer outra cidade à beira de grandes corpos d'água. Milhões de pessoas morrerão afogadas. Haverá pânico generalizado entre a humanidade, que, impotente, observa a implacável aproximação de Marte. Terremotos sacudiram o planeta, os vulcões entram em erupção, cobrindo as áreas vizinhas com lava incandescente. As pessoas correm para abrigos subterrâneos, agarrando-se a qualquer fonte de energia disponível. Espere um segundo. Antes de nos aprofundarmos no que espera pela Terra. Como chegamos até aqui? Em primeiro lugar, o que lançou Marte em nossa direção? Possivelmente, Marte foi deslocado de sua órbita por algum planeta errante. Daqueles que vagam pelo espaço sem orbitar uma estrela. Embora existam bilhões deles em nosso universo, às vezes é difícil detectá-los. Por quê? Porque eles não emitem luz significativa. Além disso, a luz que refletem possui comprimentos de onda extremamente difíceis de observar. Por isso, é possível que um planeta errante tenha entrado em nosso sistema solar, tirando Marte de sua órbita habitual sem que percebêssemos. Mas, como já mencionei, esta não seria a primeira vez que um planeta desse tamanho colide com a Terra. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, logo após a formação do nosso sistema solar, a recém-formada Terra e um planeta do tamanho de Marte colidiram. As evidências ainda são visíveis hoje, pois os destroços dessa colisão formaram a Lua. Portanto, se a Terra e Marte colidissem hoje, poderia surgir um novo planeta? Ou talvez outra Lua? Vamos voltar ao que está acontecendo para descobrir. A população mundial busca desesperadamente se proteger diante da catástrofe iminente, enquanto centenas de milhares morrem soterrados pelos escombros deixados pelos terremotos, e isso sem mencionar todos os que morreram afogados. Aqueles que podem se refugiam no subsolo, na esperança de algum tipo de proteção. Marte está a apenas 10 mil quilômetros de distância. As forças gravitacionais da Terra e de Marte estão em confronto. O planeta vermelho acelera e atinge 10 km por segundo, e aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Quanto mais se aproxima de nós, mais Marte começa a se fragmentar. Como assim? Acontece que a massa da Terra é 10 vezes maior que a de Marte.
Como resultado, a pressão gravitacional do nosso planeta começa a romper Marte. É possível que Marte se desintegre completamente, e a Terra veja um novo amanhecer, mas é improvável, porque, dada a velocidade com que Marte está vindo, não haverá tempo suficiente para que ele se desintegre. E você não vai querer saber o que acontece depois. Se olhar para cima, verá que Marte cobre quase todo o céu. Ele está a apenas 200 km acima da superfície terrestre e atravessou o limite da nossa atmosfera ao fazer isso. Digamos que uma onda de choque colossal foi gerada, e, por causa dela, fica difícil respirar. A gravidade de Marte está absorvendo nossa atmosfera. Mas isso nem se compara ao que está por vir. As rachaduras na superfície da Terra continuam crescendo, formando enormes cânions. Os terremotos mais devastadores da história não se comparam ao que está acontecendo. Edifícios desmoronam e cidades são reduzidas a escombros. Se você estiver na Terra durante este evento, não há muito que você possa fazer. Apenas ajuste o cinto e segure-se firme. Quando Marte faz contato com a superfície terrestre, nesse lado da Terra a gravidade foi reduzida para cerca de 30% do normal. Isso porque a gravidade de Marte equivale a aproximadamente 40% da terrestre e está puxando na direção oposta. Cada planeta está exercendo sua força gravitacional sobre o outro ao mesmo tempo. Mas isso acontece apenas de um lado da Terra. No lado oposto, as pessoas se sentem 3% mais leves. Pouco antes de morrerem, o impacto gera um calor impressionante, equivalente a milhares de bilhões de armas nucleares explodindo ao mesmo tempo. Após o primeiro choque, os dois planetas rochosos se separam momentaneamente. Mas a batalha está longe de acabar. Eventualmente, eles se juntarão e colidirão novamente. O calor será tão intenso que tanto a Terra quanto Marte acabarão liquefeitos. Uma onda de choque sacudirá a Terra, reverberando por todo o planeta e chegando ao extremo oposto. Em 20 minutos, todas as pessoas na Terra terão sentido o impacto. Na superfície, tudo estará em chamas, provocando uma extinção em massa. A Terra se romperá da superfície até o núcleo. Marte também será destruído. Grandes fragmentos do núcleo de Marte se fundirão com os da Terra. As camadas superficiais de ambos os planetas se transformarão em lava líquida à medida que os mantos se fundem. A energia liberada pela colisão alterará a rotação da Terra, tornando-a mais lenta ou mais rápida. Ninguém sabe. Os destroços derretidos após a colisão serão lançados ao espaço. Os pedaços menores retornarão à Terra como lava fundida, enquanto os maiores começarão a orbitar o planeta, formando um anel. Parte desses restos colidirá com a Lua, e outros irão muito mais longe. Eles atingirão Vênus e o cinturão de asteroides após milhões de anos. A chuva de detritos aumentará o tamanho e a massa da Lua. Após a colisão, parte de Marte se integrará à Terra, tornando-a ligeiramente mais pesada. Se considerarmos que a massa de Marte equivale a 10% da terrestre, talvez a Terra passe a pesar 5% mais do que antes. No entanto, será um planeta sem vida. Mas a vida poderia ressurgir? Pois bem, sem atmosfera e água, é difícil imaginar que isso possa acontecer. Embora, mais tarde, vários cometas possam colidir com a Terra, trazendo água, talvez, bilhões de anos depois, a vida possa ressurgir. No entanto, como o Sol ficará cada vez mais quente nos próximos bilhões de anos, é provável que a água evapore. Portanto, as chances de uma nova vida na Terra não são muito promissoras. Existem muitos cenários apocalípticos que o futuro nos reserva, mas exploraremos esses em um próximo episódio de O que aconteceria se...